Duas eras dentro do cristão. Nós temos visto que Paulo tem colocado que o cristão ele é justificado, ou a humanidade é justificada somente pela fé em Cristo, e a partir daí o poder do Espírito Santo capacita e nos capacita então a viver uma vida para Deus, que é a santificação. Mas mesmo assim, com essa possibilidade, nós sabemos como cristãos que existem forças dentro de nós ou em nós, atuando em nós, que causam então um conflito. Esse conflito nós vamos chamar de duas eras dentro do cristão. O conflito, a tensão das duas eras. A era vindoura e a era presente. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não na sua completude. Isso é um conceito que eu vou trabalhar em outro vídeo, mas a questão é essa, existe uma tensão. Você já é salvo, mas existe ainda uma lei do pecado, existe ainda uma lei que atua e tenta aprisionar, que nós chamamos de velha natureza, por estarmos numa era presente não totalmente redimida ainda, não totalmente conciliada com Deus todas as coisas, ainda não terminado novos céus, nova terra, um corpo ressuscitado. Nós esperamos esse dia, que é o dia de Cristo, a sua volta, para que isso seja de fato concluído na nossa história humana. E durante essa espera dessa era futura e a era que nós estamos vivendo, existe uma tensão, porque nós já estamos no reino de Deus, ou o reino de Deus já está de alguma forma pelo Espírito dentro de nós, mas ainda não desfrutamos desse reino na sua completude, ainda temos maldições no mundo em que vivemos, mas a era vindoura promete não haver mais maldição. Então existe uma tensão, chamada na teologia de tensão dessas eras, de duas eras. Ou o já e ainda não, que nós vamos ver em outro vídeo. Então, Romanos 7, 13 a 25, Paulo discorre: então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. É aquele conceito que ele vem trabalhando, que a lei ela é boa, mas ela potencializou o pecado em nós devido que a nossa natureza caída, que estava afastada de Deus. Então, aquela lei que é boa, na verdade, ela se tornou morte, ela julgou, condenou a humanidade, porque a humanidade é impossibilitada pela sua própria natureza de cumprir na totalidade a lei de Deus. Precisamos então ser salvos, justificados de outra forma. E essa foi a graça que foi ofertada em Cristo para nós. Versículo 14, porque bem sabemos que a lei, nós já vimos isso, ela é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Percebe essa tensão? A lei de Deus, ela sempre foi boa, santa, espiritual, mas eu sou carnal. Ele está usando essa palavra carnal no sentido pejorativo mesmo, que não é espiritual, que é incompatível. Estou num momento de incompatibilidade com a vida e a lei moral de Deus por causa do pecado que afeta o nosso corpo, afeta a nossa vida. Versículo 15, porque nem mesmo compreendo, olha o que Paulo diz, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha a tensão que Paulo também enfrentava e que nós enfrentamos. Ele fala, olha, eu não consigo muitas vezes fazer o que eu prefiro fazer. O que hoje em Cristo eu sei que é o exatamente que deve ser feito diante da lei de Deus. Mas às vezes faço o que detesto. Então essa tensão estava também em Paulo. 16, ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Existe ainda, apesar de salvos, apesar da capacidade de uma vida santa, uma luta desse pecado que não foi completamente destruído no corpo na era presente que estamos. A nossa expectativa é de novos corpos, que não mais terá uma atuação do pecado em nós e nos possibilitará viver uma vida eterna sem pecado, sem nenhum problema mais desses que nós temos, sem pecado e as consequências dele, O pecado, a morte, a maldição e essas questões todas que a gente tem visto. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne,
não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então eu quero fazer muitas coisas, eu acredito que você também, quantas vezes gostaria de fazer as coisas de Deus de forma muito mais perfeita e correta, e parece que ainda existe essa luta, isso que impossibilita a gente, aprisiona ainda a gente de alguma forma. Eu não vou falar aprisiona porque nós somos livres, mas afeta a gente porque nós estamos no momento de tensão dessas eras, uma luta que há em nós daquilo que seremos, que somos pela fé e que seremos de fato na era vindoura, realmente perfeitamente santos, separados e uma vida perfeita e plena para Deus, e no momento que estamos, que ainda sentimos essa tensão da era que nós estamos, que ainda está perdida, né? Que a criação ainda clama, que o nosso corpo ainda sente essas forças do pecado em nós. Aqui, uma tabelinha rápida para a gente ver sobre isso. Olha só, eu coloquei aqui do lado esquerdo aí, ó, já, e depois no lado direito o ainda não. Já seria o quê? A era vindoura, a explicação seria que a era vindoura ela já se iniciou. Então você já é filho de Deus, você já é adotado por Deus, você já faz parte do reino de Deus, mas ainda não. Você não é o filho perfeito de Deus que você será. Você ainda não é adotado no sentido pleno, como diz em Romanos. Paulo fala que espera a adoção pela ressurreição dos corpos. Você já está no reino de Deus, mas ainda não, porque você está ainda num reino, num momento, na situação onde o mundo está ainda no maligno. Então existe uma tensão dessas eras, já e ainda não. Então já que a era vindoura já se iniciou em Cristo e dentro de nós, pela fé e pelo Espírito Santo morando dentro de nós, mas ainda não, que a era presente ela ainda não está a era presente ainda está em vigor, ela ainda força a gente a viver e lembrar da velha natureza, da velha vida e tudo. Então, o que eu quero aqui mostrar? Essa tensão existe em todo cristão. Tudo bem? Aí a gente vai ver um resuminho do que a gente leu. Ó, versículo 14. A lei é espiritual. Aí, versos, né? Em contrapartida. Mas não sou espiritual, Paulo diz. Sou carnal. Então, olha a incompatibilidade aí. Versículo 15 e 16, ele fala assim: eu quero praticar a boa lei de Deus, mas o pecado que habita em mim não me permite fazer o bem. Ele trabalha isso se você reler, versículo 15 e 16. 18, ele fala que deseja fazer o bem, mas ele é pecador. 19, ele quer fazer o bem, mas ele faz o mal. 20, eu quero fazer o bem, mas o pecado que habita em mim não me permite fazer o bem. Olha só a tensão, a luta que Paulo sente nos seus membros, que ele vem trabalhando esse conceito dos membros do nosso corpo ser não mais escravo do pecado, mas da justiça de Deus. Mas apesar dele falar isso, ele não desconsidera que existe sim uma guerra das eras que nós sentimos no nosso próprio corpo. Ele vai resolver isso de alguma forma. Como ele resolve essa tensão? Mais para frente a gente vai ver, na verdade, no próximo capítulo. Assim, ele diz, versículo 21, encontro esta lei quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, olha só, existe uma essência dentro de você, cristão, que já tem prazer na lei de Deus, ao mesmo tempo que existe uma ação do pecado que ainda nos faz cometer coisas contra Deus. Essa é uma tensão dessas eras, é uma tensão que ainda está sobre o cristão. E isso nós temos que buscar graça de Deus para vencer, graça de Deus para escolher as coisas de Deus, graça de Deus para viver a vida em santidade. Ele nos ajuda pelo seu Espírito a lidar com esses momentos que nós vivemos entre o já e ainda não, entre a era presente e a vindoura. Então, repetindo, 21, assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas,
vejo nos meus membros outra lei. Então olha só, no homem interior, nesse homem que nasceu de novo, que está dentro de nós temos prazer na lei de Deus. Nós queremos a presença de Deus, queremos a fazer o correto diante de Deus, viver uma vida santa para Deus, mas ele diz assim, mas eu vejo nos meus membros outra lei, eu vejo uma outra força, né, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Esse homem interior, ele fala como que se ele associa essa lei da mente. A lei da mente que já foi transformada por Cristo. Nós, na nossa mente, sabemos já o que é o correto, sabemos o Evangelho, nós sabemos o que Deus quer para nós, sabemos o tipo de vida que Deus quer. Então, há uma lei de Deus já impressa de alguma forma na nossa mente, no nosso entendimento, que está sendo renovado a cada dia. Mas mesmo assim, no nosso corpo, nas nossas atitudes viscerais, vamos dizer assim, existe uma lei ainda que nos aprisiona e impossibilita a gente viver de forma plena aquilo que sabemos que temos que viver. Então, 23 de novo, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. E aí ele, né, é uma exclamação interessantíssima, mas profunda de Paulo. Ele fala assim, olha, miserável homem que sou. Ele reconhece essa condição, né? Algumas traduções bem mais pesado, desgraça, de desgraça. Né? Que desgraça desse momento, que miséria que eu estou nesse momento, nessa tensão de querer, de saber a lei de Deus e não conseguir me adequar de forma plena a essa lei. É como que se existe um anseio de Paulo, Pai, me liberta disso, me dá logo, né, a minha forma plena de ser em Cristo na eternidade, onde eu vou ser pleno, filho de Deus de forma plena, santo de forma plena, perfeito de forma plena, cumprindo a moral de Deus, não tendo mais o pecado como força na minha carne. Então é uma questão aqui muito interessante que todo cristão sofre isso, e Paulo está explicando com essa dinâmica, mostrando por que acontece isso e como ele sofre essa tensão. E aqui, olha só, o estado de desgraça, de miséria de Paulo e do cristão em geral, consiste em estarem divididos entre a era vindoura e a era presente, entre a natureza, nova natureza e a velha natureza. Essa é a briga que existe, essa divisão que existe ainda no cristão, entre a nova natureza e a velha natureza, entre a era vindoura e a era presente, e isso nós sentimos na nossa vida cristã constantemente. E ele pergunta, depois de exclamar aqui, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha só que tudo tem a ver com o corpo da morte, um corpo que ainda é afetado pelo pecado, que ainda está afetado pela morte, pela separação de Deus e que ainda cogita das coisas contrárias a Deus, ao pecado, aos desejos que não condiz com a lei de Deus. Gente, essa luta, essa tensão, ela só vai terminar definitivamente na segunda vinda de Cristo, quando haverá a ressurreição dos nossos corpos. Por isso ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por, obviamente, aquele resposta é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Gente, olha só, com o entendimento que me foi aberto pelo Espírito, a lei de Deus ocupa já a minha mente, o meu coração, me ocupa de alguma forma algo no meu ser que me faz desejar a Deus. Mas na minha carne, olha só, nas coisas viscerais dos desejos da carne, da cobiça, ou até mesmo de intuições, de coisas ainda, né, do dia a dia, o pecado ainda atua, escraviza o meu corpo. Essa é a tensão que existe, gente. E nós temos que buscar em Cristo, na pessoa do Espírito Santo, a força e a graça que nos permite vencer diariamente essa batalha e viver
a vida não de acordo com a presente era, mas viver a vida de acordo com aquilo que seremos na era escatológica. Esse é um conceito um pouco delicado, difícil para alguns que nunca ouviram, mas eu vou tentar fazer um outro vídeo falando justamente sobre a tensão das eras e o já e ainda não, para explicar melhor, tudo bem? Usando inclusive outros textos, tem vários textos na Bíblia que falam, que remetem a esse conceito. E as nossas considerações finais de hoje, o tema principal que fundamenta essa passagem é de que a luta dentro de Paulo e de todo cristão, ela resulta da sobreposição de duas eras. Então essa luta que todo cristão sente, por que nós sentimos? Por causa da sobreposição, né? Eras que estão sobrepostas, elas estão existindo juntamente até a era presente ser desfeita completamente e ficar somente a era do reino de Deus eterno prometido. Então nós já experimentamos a era vindoura que se iniciou em Cristo. Todo cristão já experimenta as coisas de Deus, já experimenta os benefícios do reino de Deus, mas ainda não de forma plena. A presente era ainda afeta nossos corpos mortais. Então, por que essas eras sobrepõem-se sobre nós? Essa é uma tensão que nós sentimos como cristãos diariamente na vida cristã. Visto que os cristãos são participantes da era vindoura, quer dizer, nós já somos participantes do reino vindouro, da era vindoura, desejam obedecer a Deus, não é isso? No entanto, visto que também são participantes da era presente, ainda possuem uma natureza pecaminosa que guerreia contra seu desejo de obedecer a Deus. Gente, resumindo, essa é a tensão que existe na vida de todo cristão e na busca do cristão pela vida em santidade. Paulo resolve de alguma forma isso e nos dá um caminho para amenizar essa tensão e viver para Deus ainda nessa era. No próximo capítulo ele começa a trabalhar isso um pouquinho mais profundo. Nós vamos ler no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus.